meu bisavô, Jorge Charles Dupin, nascido na França, que veio para o Brasil em 1854 e foi morar em Juiz de Fora, ele editou lá O Farol, A Peleja. Então tem a coisa do sangue. Se a pessoa não tem o dom, é como a pessoa que se mete a cantar e não sabe, que se mete a fazer discurso e não sabe, que se mete a tocar um instrumento e não sabe. O jornalismo é dom. Se me botarem dentro de um zoológico, eu vou escrever sobre os bichos. Se me botarem dentro de uma ratoeira, eu vou escrever sobre os ratos. Se me botarem dentro de um presídio, eu vou escrever sobre os presos, que é o meu livro Diário da Tranca, que eu vou lançar agora. Enfim, isso é dom de você saber ouvir, de você saber captar, de você saber colocar no papel. Quando eu fui diretor lá do Taubaté Country Club, eu editava um jornal mensal, que era Taubaté Country Club É Notícia, que eu cheguei a fazer 24 edições, na época que o presidente era o Carlos Eduardo Barbosa Lima. A partir daí, o Zé Antônio de Oliveira, meu saudoso amigo, que fazia a Gazeta de Taubaté, ele viu aquele estilo de fazer jornal, meio jocoso, meio irônico, sarcástico, e me convidou para fazer uma coluna na Gazeta de Taubaté, que eu chamava de Cartão Vermelho. Depois eu fui ser presidente do Esporte Clube Taubaté por 4 anos, dei uma maneirada em jornal e as pessoas me cobravam: poxa, por que você não lança um jornal? A gente gosta muito de ler as coisas que você escreve. E a escola que eu tenho de jornalismo é o Pasquim. Em agosto, 12 de agosto de 98, por coincidência, dia do meu aniversário, eu lancei a primeira edição do Matéria-Prima. Sabe, aquela coisa experimental, não tinha essa cara que tem hoje, eram menos páginas, eram 12 páginas. Agora, o que eu procurei implementar nesse jornal é que tivesse a minha filosofia de vida, ou seja, sem humor não existe equilíbrio. Mordaz, irônica e sarcástica, miss. É a notícia da rua. Isso é que faz o sucesso do jornal Matéria-Prima. Matéria-Prima tem 13 anos, com essas prisões, com esses problemas todos que eu tive, com a justiça, Então, o jornal sobrevive, porque eu sei que é ali que é a minha vida, a minha história. Eu fui comerciante 25 anos no ramo de ótica. Fui presidente do Esporte Clube Taubaté 4 anos. Fiquei aí dentro do Taubaté uns 12 anos, pelo menos, cuidando do departamento amador, mas nada disso me deu essa notoriedade que eu tenho com o jornalismo. Não que eu estivesse procurando isso, não, apenas eu implantei o meu estilo no jornal, e o jornal é aquilo ali que as pessoas sabem que todas as semanas é vendido em banca, e com isso a gente consegue sobreviver, entendeu, Pedro? O grande retorno que eu tenho são os proprietários de bancas, porque eles é que me falam: o jornal está fraco, o jornal está forte, apimenta mais, pega mais. Eles que me falam, porque o contato com o leitor são eles que fazem, entendeu? Como me disse o Vicente da Banca da Independência, seu jornal está consolidado. Ele foi o primeiro a falar para mim, porque o jornal antes era distribuído de graça, né? Está consolidado, as pessoas já estão procurando. E teve realmente uma época que era novidade, porque saiu daquele estilo do jornalismo taubatiano, que era os jornalões, que só, né? Palavras oficiais, assessores de imprensa, e eu nunca dei espaço para isso aí, entendeu? Sempre a pauta, quem faz sou eu. Como dizia a falecida vereadora Judite Mazella Moura, que também era uma jornalista combativa, ela falava assim: Diniz, você é um mal necessário. A miséria, os barracos, a favela
o absurdo brasileiro. Analfabetismo que deixa sequela aí. O absurdo brasileiro. A contribuição do Matéria-Prima, e depois vieram outros, cada um com a sua linha, eu respeito, é justamente a linha editorial, que é mordaz, irônico, sarcástico, o humor, que a gente, eu, por exemplo, que dou a linha editorial do jornal, que eu sou editor, eu procuro fazer as coisas com graça, não quero entrar naquela de ficar repetindo o mesmo assunto toda semana, e a mesma coisa, o prefeito, o vereador, não entro nessa. Tem muita coisa, o mundo é muito grande, entendeu? Tem muita coisa interessante, basta que a pessoa não fique fechada dentro de uma sala e tenha ouvidos e saiba ouvir, que faz uma coisa interessante. Porque às vezes chega uma pessoa que fala que tem um diploma, você pede para ela assim, um aluno, escreve alguma coisa, o quê? Qualquer assunto, a pessoa fica 1 hora rasga, 2 horas rasga, não consegue colocar no papel, porque a faculdade dá todos os procedimentos éticos, técnicos, etc e tal. Mas não ensina a escrever, não ensina o sal, então até tem pessoas boas para escrever que a gente sabe. E hoje estão todos empregados em associações, em sindicatos, porque no dia a dia mesmo você não tem como sobreviver com jornalismo em Taubaté. A pessoa se emprega, como tem muitos aí, que nem vale a pena estar citando o nome, que você sabe que tem talento, porque você vê as coisas que a pessoa escreve, mas que não se mete a trabalhar em redação, porque a redação não dá a sobrevivência, entendeu? Se eu me arrependi de alguma coisa que eu escrevi, teve uma época que teve um colega de imprensa que já é falecido, que ele caneava bastante, e que eu escrevi uma matéria dizendo que a mãe dele havia servido cachaça na mamadeira para ele. E aquela senhora ainda era viva, ela me mandou uma carta emocionante que me deixou dessa mania assim. Agora, ficar denunciando esse povaréu aí, não. O jornal não acabou, o pessoal falou, acabou. Eu falei, o jornal continua circulando. Agora, os prejudicados que corram atrás, né? Eu tive uma educação de presbiteriano mesmo. Meu pai queria que eu fosse pastor, meu pai era presbiteriano ali, ferrenho. E até um determinado momento, ô Pedro, você leva a vida como presbiteriano. Depois você fala assim, mas peraí, mas não é isso que me foi ensinado. Eu fui criado dentro de uma redoma de vida, nós viemos morar em Taubaté, eu falei, peraí, mas não é bem isso que eu aprendi lá em Praça 4. Peraí, deixa eu tirar a faca da cintura, quero viver também. Aí virou isso que você está vendo, entendeu? É o estilo. E imagina se eu vou mudar agora, Pedro, nessa altura do campeonato. Vou mudar, mas Diniz agora virou o quê? Virou da Casa da Amizade, virou rotariano, vai ficar só escrevendo essas porcariadas? Então não vou mudar.